Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onda Quântica, sou Selva Salerno, trazendo mais uma pílula, onde nós vamos falar sobre o nosso eu do futuro e como a gente consegue, obviamente, trazer essa realidade para a sua vida. Nesta nova série História que te Sabotam, que a gente deu o começo, no último vídeo, hoje eu quero trazer duas histórias da vida real, da vida concreta, para vocês entenderem realmente se isso acontece só em histórias de novela ou se realmente existem na história da vida cotidiana. Primeiro a gente tem que entender o que é a vergonha. A vergonha, na verdade, é uma emoção que se reflete por N coisas, mas principalmente quando o teu cérebro, ele entende que pode haver exclusão ou então humilhação. Tanto é que os mesmos circuitos do cérebro da dor física se ativam quando você está com vergonha. Além disso, na espiritualidade, ela pode, em certos casos, veja bem, eu não estou querendo aqui falar mal da religiosidade, nem de nenhuma outra filosofia ou forma de vida que traga a espiritualidade como premissa, mas muitas vezes ela vem disfarçada de uma falsa humildade e devoção extrema, onde você deixa praticamente o seu amor próprio de lado. Então, para a gente entender um pouco melhor, em vez de eu trazer aqui muita coisa sobre neuroanatomia, neurofisiologia, eu quero trazer uma história da vida real. A primeira história é a história de Ana. Ana, ela era uma corretora de imóveis, muito bem conceituada, ela é uma excelente corretora, excelente profissional. Só que só de dizer que ela tinha que fazer uma apresentação, ou até numa simples reunião entre os condôminos, enfim, entre as pessoas que ela tinha que apresentar os apartamentos e, enfim, as propriedades, ela tremia. Ela ficava com sudorese extrema, passava mal, muitas vezes ela tinha que se retirar e voltar, e ninguém entendia por que disso, né? Eu conversando com ela, me contou um pouco sobre a história dela na infância, porque geralmente essas dores, elas nascem na infância. Não necessariamente na infância, podem também nascer ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Mas no caso dela, se deu porque uma vez ela tinha que se apresentar na família, era uma festa, e o tio dela chamou ela de bicho do mato e todo mundo começou a rir antes da apresentação dela. E isso impactou de tal forma, porque a gente tem que entender que a mente de uma criança, ela funciona diferente da mente de um adulto. O adulto, ele tem muito mais a noção da realidade, das metáforas, e não leva isso de forma tão literal. A criança não. A criança muitas vezes toma isso para si de uma forma muito mais séria, e isso termina se apresentando ao longo da sua vida. Tanto é que ela teve que passar, obviamente, por um tratamento para ela poder hoje estar um pouco mais à vontade, né? Ainda ela tem as suas ressalvas. Por exemplo, que nem ela fala para mim, Selva, eu não consigo fazer stories, eu não consigo gravar na câmera. Eu sei que é uma câmera e eu não tem ninguém por trás. É uma gravação fechada, não é nem live, nem nada disso. Mas eu sinto que o mundo está me assistindo. E aí ela não faz o que deve ser feito. Então ela se limita um pouco ainda em algumas questões. Outras, ela já conseguiu lidar com isso. Isso acontece muito porque a amígdala e o hipocampo, eles ficam muito mais ativos, trazendo essas memórias do acontecimento e terminam, obviamente, limitando o nosso córtex pré-frontal, que é quem toma as decisões, quem é que pensa de forma muito mais lógica. Além disso, obviamente, a gente ativa o HPA, que é o hipotálamo pituitário adrenal, que é quem regula essa questão do estresse. E aí termina, obviamente, tendo efeitos colaterais como a sudorese, muitas vezes taquicardia, chegando inclusive a ter bloqueio na fala. E o que é pior, isso termina se refletindo no corpo. Com o tempo, você termina se sentindo diminuído, diminuída. E aí você pode, sim, refletir tudo isso na forma como você anda, na forma como você se expressa não verbalmente. E para isso nós vamos para a nossa segunda história, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como segunda história, eu quero trazer a história de Bianca. Bianca, ela perdeu os pais quando era muito nova, terminou sendo criada pela avó. A avó era uma beata, né, muito religiosa ao extremo, e terminou incutindo na cabeça da menina, desde cedo, que muitas coisas ela não poderia fazer, como, por exemplo, falar muito alto,
né? Olhar as pessoas nos olhos, inclusive, né? Sempre estar muito recatada, vestida de uma maneira mais fechada. E ela foi criada assim. Tanto é, gente, que o primeiro emprego dela foi aos 22 anos, porque ela praticamente tinha medo de sair de casa. E aí você disse, Selva, mas isso é normal? Em algumas culturas isso assustadoramente é normal, gente. É normal as pessoas ficarem eh, reprimidas, né? Às vezes por crenças, inclusive crenças religiosas, ou não, até a própria cultura do local, certo? Então, a Bianca, ela ficou, quando ela foi me ver, isso se passaram muitos anos depois, hoje ela está melhor, mas ela, o corpo dela fala por si só, né? Ela fica uma pessoa, inclusive, muito mais fechada, ela não se expõe muito, né? Né? Porque o corpo, ele responde. Quando você faz uma certa expressão corporal, o teu cérebro lê isso e te ajuda em alguns casos. Então, quando você tem que fazer alguma exposição, você tem que fazer uma entrevista de emprego, ou você tem que fazer uma palestra, ou você tem que fazer até um vídeo aqui perante a câmera, sempre é bom você estar ereto, ereta, né? Até fazer determinadas poses que vão transmitir uma informação para o teu cérebro, e o teu cérebro vai responder a isso. Então, a pessoa que ela fica muito tempo retraída, ela pode refletir isso no corpo físico. Sim, existem casos de problema de fala, de gente que não consegue falar, né? De gente que não consegue até ver, ter cegueira momentânea. Essas são coisas que podem se refletir, sim, no nosso corpo, tá? Então, no caso dela, ela obviamente passou por uma terapia, passou por hipnose clínica, a gente fez um trabalho bacana com ela, mas o que eu quero trazer aqui, de fato, é que eh, esses costumes, tudo aquilo que você vai vivenciando no meio, com as pessoas, com aquilo que as pessoas vão te falando, isso se reflete em quem você é e em quem você quer se tornar. Assim sendo, o cérebro dela associou a autoexpressão a essa questão espiritual, a essa questão de punição espiritual, trazendo assim um molde, um modelo da arquitetura emocional do sistema límbico. E com o tempo, o núcleo accumbens, que faz parte do sistema de recompensa, passou a liberar mais dopamina quando ela se retraía. Era como se fosse uma falsa recompensa. Então, cada vez que ela fazia aquilo que ela deveria de fazer segundo a avó dela, ela inconscientemente se recompensava. E quando ela tentava se expandir, o próprio corpo dela punia. Olha que coisa bem louca, né? Para você ver como o nosso cérebro nos limita. Não porque ele quer limitar, nos limita porque nós também somos limitados pelo nosso ambiente, por onde nós vivemos, pelas ideias que temos, pela não conscientização das coisas, não trazer as coisas ao consciente, não se perguntar durante o dia, estou fazendo certo? Isso está me ajudando aonde eu quero chegar, a quem eu quero ser, onde eu quero estar, o que eu quero fazer? Isso é imprescindível, gente. Essa tomada de consciência, de entender os problemas o tempo inteiro no seu cotidiano vai te ajudar a se expandir mais. E não a questão somente espiritual, de expansão de consciência, senão vai transformar quem você quer ser, vai te levar a ser o seu eu do futuro, porque é disso que se trata. Você entender a sua vida, entender o que está te desafiando, o caos que está aparecendo para você, entenda que no universo tudo é caos e ordem. A ordem só se faz existindo o caos. Se o caos não existe, não há razão para, né, a contraparte existir, ok? Assim sendo, a vergonha, assim como outras sensações e sentimentos, também pode ser reprogramada. E aí você tem N condições para você fazer isso. Você pode ir para um psicólogo, para um terapeuta, você pode, inclusive, né, estudar tudo isso, expandir a sua consciência, e para isso eu te convido para a Jornada Sensorium, caso você queira moldar o seu eu do futuro, certo? E de outra forma, não somente na ciência, mas de outra forma entender que a espiritualidade, que é uma espiritualidade madura, que é uma espiritualidade que realmente traz uma fé inteligente,
Ela não vai te punir porque você está brilhando, até porque você faz parte de algo maior, e esse algo maior quer que você esteja bem, quer que você brilhe, porque você faz parte disso também, porque Deus está em todas as coisas e também em você. E não faz sentido você não brilhar tanto quanto ele, quanto o princípio antrópico ou para quem acredita, o Deus Pai, porque é tudo que ele quer, ok? E o seu eu do futuro nada mais é do que essa parte que brilha, que tudo sabe, que tudo vê, porque sim, porque faz parte desse todo, certo? Então, hoje eu fico por aqui, eu trouxe essas duas histórias. Amanhã eu volto com outras histórias, trazendo questão de raiva, de culpa, de medo, para que vocês entendam que todos estamos expostos, mas que sim, existe uma forma de você se reprogramar, existe uma forma de você trazer ao teu consciente que você pode e deve solucionar os seus desafios e chegar naquilo que você quer ser, que é o seu eu do futuro. Eu vou ficando por aqui e a gente volta a se ver na próxima. Grande beijo no coração. Aloha, até mais.